Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de programação web do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, do campus Jardim. Meu nome é Thiago e hoje nós falamos de JavaScript. É o nosso primeiro contato com JavaScript. Bom, o que é JavaScript? O JavaScript ele é uma das linguagens que está aí no tripé das linguagens que estudamos na disciplina. Nós começamos com HTML, depois vamos para o CSS e o terceiro elemento é o JavaScript. Bom, por que o JavaScript, né? O que conseguimos fazer com HTML e com CSS? O HTML é possível que a gente estruture os documentos, que a gente os organize e que a gente coloque conteúdo nesses documentos. Então, nessa primeira figura aqui que nós temos da árvore, o HTML é como se ele fosse a estrutura. Além disso, a base do desenho. Além disso, o esqueleto do desenho, foi lembrando de palavras. Além disso, também é possível que a gente dê sentido com as tags semânticas, né, do HTML. E o CSS? Quem é o CSS? O CSS é que vai dar as cores, as transparências, estilos. É possível que com o CSS nós deixamos a aparência das páginas bem bonitas. Então, nesse exemplo, seria a coloração que utilizamos, as técnicas de exibir, o fundo que utilizamos, os contornos, certo? Então, com essa combinação de coisas, a gente consegue fazer páginas bem bonitas, mas elas não se movem, elas são absolutamente estáticas, certo? E quem dá vida às nossas páginas é sim o JavaScript, que é capaz de fazer com que as nossas páginas adquiram um comportamento, que elas interajam com o usuário, que elas mudem a sua aparência dependendo do que o usuário faz, ou até mesmo independente do usuário, às vezes com relação ao tempo, você quer mudar a aparência da página, dar um alerta para o usuário dependendo de alguma circunstância. Então quem vai fazer isso vai ser o JavaScript. Bom, a gente sempre volta nesse conceito que começou a disciplina, né? Que é a ideia de front-end versus back-end. Toda página da internet ela é formada por essas duas componentes. O front-end é o que a gente vê quando a gente entra numa página. Então, no front-end vai estar informações relacionadas com o conteúdo em si da página, figuras, e informações relacionadas tanto quanto à formatação quanto ao estilo da página. Só que as páginas web, os sistemas de página que nós construímos, eles são formados não só pelo front-end, também existe o back-end. Então, o que acontece é que no back-end a gente vai guardar informações que são mais restritas, que não são de acesso aberto do usuário. Quais seriam essas informações restritas? O banco de dados que contém informações de todos os usuários, uma sequência de arquivos relacionados àquela aplicação, e essas informações elas geralmente ocupam um grande espaço, então não faz sentido que o cliente que ele baixe todas essas informações. O que acontece é que ele vai fazer solicitações ao servidor da sua aplicação e ela vai dar as respostas e essas respostas vão ser exibidas dentro da página que é estruturada pelo HTML. Então, independente se o usuário está vendo a sua página, a cara da sua página pela web ou por um dispositivo móvel, ele vai sempre estar usando a mesma tecnologia. E aqui no servidor a gente vai ter uma outra estrutura que vai estar rodando informações mais confidenciais, certo, da sua aplicação. Agora a gente está falando de linguagens de programação. Pode existir linguagem de programação também no front-end. Quem faz isso é o JavaScript, que é a linguagem que a gente utiliza hoje. E também existem as linguagens de programação que ficam no lado do servidor. As mais comuns no momento são o PHP e o Java, certo? Bom, o JavaScript ele é reconhecido como uma linguagem de script. O que significa ser uma linguagem de script? Significa que ela executa em tempo de execução.
Então, uma característica que marca o JavaScript é que é possível você dar um pequeno comando e aquele comando simples ele pode ser executado imediatamente. As outras linguagens de programação, não que a gente deve entrar aqui nos detalhes, elas vão passar por um processo mais longo de compilação, de linkagem de conteúdo. Então, o que é essa compilação? Vai ser um longo processo que vai pegar todo o seu programa, vai fazer algumas otimizações e vai produzir um código de uma linguagem de mais baixo nível, por exemplo, C, um código depois vai ser interpretado por uma assembler, que é a linguagem de assembly, e essas linguagens elas estão muito mais próximas da linguagem que o computador entende. Então é um processo que toda linguagem tem que passar, certo? Só que a linguagem de script, ela não vai estar se preocupando com esses detalhes, porque ela não é compilada, ela é apenas interpretada. O seu computador vai olhar aquela instrução e vai diretamente dar um resultado para aquela instrução, certo? Outra coisa que marca bastante é que ela é uma linguagem de alto nível. Então ela é mais próxima da linguagem das pessoas. Então nós não vamos estar preocupados aqui com detalhes como qual o tamanho dessa variável, quantos bits ela se ocupa na memória, quantos registradores ela vai ser salva, qual que é a instrução mais básica do computador que vai ser necessária para realizar essa computação. Não é isso. Nós vamos escrever os nossos programas com uma linguagem muito mais próxima da linguagem humana. Então tudo é mais intuitivo aqui, certo? Essa é uma marca das linguagens de script. Então, o que também é muito comum é que nós produzimos vários scripts. Cada script vai estar fazendo uma ação que a gente quer naquela página. Às vezes calcular uma informação e mostrar, às vezes interagir com o usuário e, dependendo do que ele digitar, fazer alguma coisa na página ou mesmo exibir uma mensagem para o usuário, certo? Então, essas pequenas ações, elas são os scripts, que lembram bastante, que vocês já fizeram bastante, que é as programações de funções. Lembra aquelas funções? Cada função faz uma coisa numa linguagem de programação? O script é muito parecido com isso. Ele é um pequenino programa que realiza uma ação. E aí, quais são as ações que são possíveis e comuns no ambiente web? A gente pode fazer contas, essa computação que a gente vai estar fazendo, ela pode ser tanto numérica quanto lógica, então comandos de repetição, cálculos matemáticos, e quando a gente combina isso, a gente pode fazer algoritmos mais complexos. Então, ele permite que a gente faça isso na página web. Além disso, nós podemos dar várias mensagens de alerta, inclusive chamar alert, a gente vai ver hoje. E essas mensagens podem ter um conteúdo que você calculou, dependendo do ambiente, dependendo do conteúdo da página, certo? Então essas mensagens de alerta, elas são mensagens personalizadas. A gente também pode redirecionar o usuário pelo seu sistema, pela sua página web. Podemos mudar o conteúdo da página. E claro, uma coisa que marca bastante o JavaScript, quando a gente for estudar exemplos na prática, isso aí provavelmente acredito que quando as aulas presenciais voltarem, é que tem uma marca da interação com o usuário. Tudo que nós falamos anteriormente, nós sempre vamos estar em contato com o usuário. Dependendo do que ele vai fazer, isso vai alterar os nossos scripts e os resultados desses scripts. Bom, mas antes de ver os scripts em si, nós temos que estudar um pouquinho da teoria por trás da web, das páginas web. Bom, toda página que a gente tem aí no web, ela é formada por várias tags, lembra? Vários elementozinhos do HTML que a gente vai construindo para mostrar a página. Então, é possível que a gente imagine cada elementozinho do HTML como se ele fosse um objeto. Lembra aí da linguagem orientada a objetos? A gente volta aí. Então, a gente tem vários objetozinhos, várias entidadezinhas que fazem sentido e que tem um conteúdo, certo? E a nossa página é formada por essas tags do HTML. Com o JavaScript, a gente pode alterar absolutamente qualquer
coisa, quase qualquer coisa dessas tags. Uma das possibilidades, a gente pode mudar o conteúdo das páginas, como um exemplo que a gente vai ver em breve. Então, a gente pode ver que cada um desses quadrados pontilhados é um objeto, um pedaço da página. Para facilitar, vamos começar pensando assim, é uma tag do HTML que a gente construiu. E aí, dentro desses quadradinhos, tem as informações que cada elemento tem, ou seja, os atributos e os valores. Uma coisa que, obviamente, todo elemento vai ter vai ser o seu tipo de tag, né? Se ele é um parágrafo ou não. Aí o ID ele pode ter ou não, vai depender do programador, se ele colocou um ID lá como atributo e atribuiu um valor. O inner HTML todos têm, mesmo que esteja vazio, que é o conteúdo do elemento em si. Se tem alguma coisa escrita lá ou não. A classe, que é opcional, e várias coisas. Então aqui tem uma listinha de todos os atributos, de todos os atributos que tem dentro daquela tag. Mas pode ter outras coisas além dos atributos. Por exemplo, eu não vou conseguir lembrar um exemplo, mas tem algumas informações escondidas que tem dentro dessas caixinhas de elemento, mas elas não são importantes aqui pra gente, enquanto a gente está estudando JavaScript, não. Mas se você for no editor, você está lá programando no editor, o editor vai te ajudar a programar. A gente vai utilizar alguns deles, e esses editores eles mostram tudo que tem dentro de cada elemento HTML, dentro de cada elemento da página. Quando você coloca o pontinho, ele te mostra um mundo de atributo. Eu não vou lembrar nenhum de cor aqui para te dar de exemplo. Mas os que importam, na maior parte das vezes, vão ser esses que são atributos, né? Que são aqueles valores que a gente coloca dentro da tag. Na hora que a gente abre a tag, começa a atribuir valores. Então, vamos dar uma olhada aqui. Essa aqui é uma página que eu construí para a gente estudar como é que funciona essa história de que tudo aí na página vai virar vários objetozinhos, certo? E são esses objetos que a gente pode manipular com o JavaScript. Nesse caso, a gente tem uma página com style e a gente tem o seletor por ID. A div vai receber a estilização, color vai para vermelho, a cor de todo elemento que tiver esse ID div aqui vai mudar para vermelho, certo? Tudo que tiver dentro dessa div. Fecho o style, fecho o head e começo. Crio um ID, uma div com ID div, elemento semântico, né? E dentro dela coloco dois parágrafos. Um deles tem o ID 01, o outro tem 02, e no segundo eu coloquei uma classe, certo? Então esse aqui é a nossa página. E aí na hora que ela vai ser transformada, nesses objetinhos que a gente pode manipular com Java, ela fica assim. Então a gente tem uma tag do tipo parágrafo, o ID é 01, essa segunda tag que tem um parágrafo com ID 02, vamos voltar lá, ela tem uma classe, né? Ela tem um paystyle, por isso que ela tem essa classe aqui, e aqui a gente tem atributo e valor, certo? E aí a div com o CSS aqui já inserido dentro dela, com a color red. Então tudo que está dentro da div vai ficar vermelho. Então, esse esquema que a gente estava falando, essa entidade aí que contém todos os elementos do HTML, ela se chama document. Então, quando a gente está programando com JavaScript, na hora que a gente escreve essa palavra document, a gente está se referindo à página que a gente está trabalhando no momento. A página onde o JavaScript, onde aquele script vai rodar e vai fazer alguma coisa. Então, o document, nesse último exemplo que a gente viu, ele vai ser formado por esses três elementos, mas uma coisa que eu estou mostrando aqui, que é o doctype dele. Tá vendo esse doctype aqui? O tipo dele é HTML, então é uma das informações que ele tem. O doctype, que nesse caso a gente não colocou nada no head, mas também estaria aqui, certo? Mas o que importa mesmo são essas caixinhas pontilhadas, que é com elas que a gente vai fazer as brincadeirinhas aqui com o JavaScript, beleza? Então vamos começar. O JavaScript ele é baseado em Java, então, obviamente, quase tudo que você tem lá no Java você vai poder fazer aqui. A gente vai passar depois com detalhes nisso. E aí, mas antes disso, eu gostaria de te dar uma breve revisão. Esse pontinho lá no Java, ele indica acesso, quando você está acessando alguma coisa. Então, quando você escreve o nome de um objeto e aí escreve ponto uma propriedade,
você vai estar acessando a variável y do objeto x. Então isso é muito importante. Os objetos eles são formados por várias propriedades que a gente organizou dentro daquele objeto para que faça sentido. Por exemplo, uma pessoa teria o nome, telefone e RG. Então a gente poderia colocar pessoa.rg e aí a gente estaria acessando o RG daquela pessoa. Então, se for Mário, seria pessoa Mário.rg. A gente estaria acessando o RG do pessoa Mário, beleza? Quando a gente usa os dois parênteses, aí não é a variável, mas é sim o método. Sendo que os objetos são formados pelas propriedades, aquilo que ele é, e os métodos, aquilo que ele pode fazer, certo? Os métodos são funções computacionais e os atributos são só as variáveis, né? Certo? Então, isso é uma coisa básica, essa informação do pontinho vai estar sempre aí. É muito intuitivo, a gente vai fazendo, vai ficar mais tranquilo, mas eu gostaria de não te dar esse choque aí de informação e te introduzir esse sintaxe que a gente usa lá no Java. E outro detalhe importante é que toda vez que a gente vai invocar um JavaScript, a gente vai usar essa tag script, quando a gente constrói ele dentro do HTML. A gente escreve essa tag script. Então, o JavaScript ele vai ter vários métodos que a gente vai reutilizar. Esses métodos estão prontos para produzir os sites. Então, vamos começar com o método mais famoso deles, que é o getElementById. É um método do JavaScript produzido para o HTML, certo? Da categoria da família dos métodos do JavaScript para o HTML. Lembrando que o método é uma funçãozinha que faz algo, né? E o que esse getElementById faz? Ele vai retornar o elemento dentro do objeto cujo identificador único é o ID que você passar por parâmetro. Então ele faz uma busca dentro do elemento e te retorna o elemento de acordo com o parâmetro. Ele é de acordo com o ID. Então, essa estratégia de pegar um elemento que está dentro do objeto de acordo com o ID é uma que se repete muito na hora que a gente está resolvendo problemas e fazendo algo com o JavaScript. Então, vamos analisar essa primeira instrução aqui. Então, imagina que a gente tem... Lembra lá quem que é o document? Document é a página em si, é a página que a gente está produzindo o JavaScript, onde a gente está rodando o JavaScript, ou seja, a página da web que a gente construiu. Então, se eu digo document.getElementById, significa o seguinte: você vai na página atual, que é o document, usa o ponto para chamar, né? E aí a gente colocou uma chamada de método. O método é o getElementById e a gente passou o P01. Então ele vai nessa página document e vai retornar, se existir, o elemento HTML dessa página cujo ID é igual a P01, certo? Depois disso, a gente tem mais um ponto, ou seja, a gente vai estar acessando o elemento que foi retornado por essa função. Então a gente vai lá naquele elemento que o ID é P01 e o que a gente vai fazer? A gente vai acessar o innerHTML, sendo que o innerHTML é o conteúdo da página, conteúdo daquele elemento, e a gente vai mudar, a gente vai atribuir para o loquinho bicho. Então a gente vai, nessa instrução que a gente está fazendo, a gente está mudando o HTML do elemento cujo ID é igual a 01 e mudando para o loquinho bicho. Veja como em uma frase a gente representa o que essa instrução está fazendo. Uma frase muito tranquila. Isso é um sinal de uma linguagem de alto nível, certo? A hora que você lê aqui a instrução, você já consegue entender o que ela faz. Ela muda o HTML do elemento cujo ID é igual a 01. É bastante intuitivo, certo? É claro que aqui a gente está num curso superior, a gente quebra essa informação no passo a passo para a gente saber o que está acontecendo em si, principalmente quando você for produzir os seus próprios scripts. Mas você pode ler de uma maneira intuitiva, você já vai entender o que essa linha do JavaScript está fazendo. Agora vamos ver ela na prática. Então a gente tem o mesmo elemento, aquela mesma página que tem o olá e tem o oi, só que aí a gente enfiou um script aqui. E o que esse script ele faz?
ele vai pegar o documento cujo ID é P01. Quem que é esse? Ah, é o segundo parágrafo, que é o que estava... É o primeiro parágrafo, cujo conteúdo era olá. Só que a gente mudou o HTML para o louquinho bicho. Então, na hora que a gente executa essa página, não vai mostrar mais olá e oi. Vai mostrar o louquinho bicho e oi. Por quê? A gente alterou o HTML do elemento cujo ID é 01 para o louquinho bicho. Então é isso que podemos fazer com o JavaScript. A gente pode alterar os conteúdos da página. Então você pode imaginar que tem milhares de possibilidades e que você pode resolver muitos problemas de negócio, de empresas com isso, certo? Já consegue visualizar aí de que forma você pode ir mudando o conteúdo dos seus elementos HTML para resolver problemas e para fazer páginas web? Bom, uma coisa que se relaciona inegavelmente com o JavaScript são os eventos. Os eventos eles são ações realizadas pelo usuário. Eles se disparam quando o cara que está usando a página faz alguma coisa. Então, pode ocorrer um evento na sua página quando o cara clica num botão, coloca o mouse em cima, tira o mouse de cima de um elemento, arrasta e algumas outras possibilidades. Por exemplo, hoje em dia a gente já começa a considerar nas novas especificações das aplicações baseadas no HTML se a pessoa está observando ou não aquele item. Né? Tem alguns dispositivos que eles calculam se a pessoa está com o olho batendo naquele item ou não. Isso também vai causar um evento no futuro. Né? Hoje não é comum usar esse tipo de evento porque quase todos os dispositivos não fazem isso. Então toda vez que o cara faz uma ação, a gente pode disparar um código do JavaScript. E esse é um modus operandi padrão. É muito comum que a gente faça isso, certo? Então, se o cara clicar naquele lugar X, então eu vou executar o JavaScript tal. Então você já pode ter uma ideia de como a gente trabalha aqui. Então vamos agora para mais um exemplo. Nesse exemplo a gente tem um header 2, que é o que o JavaScript pode fazer, é um título, né? E aí a gente tem um elemento com ID demo, está escrito JavaScript pode mudar o conteúdo do HTML. Depois a gente tem um button, do tipo button, um botão padrão aí. E aí a gente tem, essa é a novidade. Tá vendo o onClick aqui? O onClick é um atributo de um elemento HTML que vai ser ativado no momento. Se ele vai ser ativado, lembra o quê? Evento. Ele vai ser ativado no momento que o cara clica naquele elemento. E aqui, dentro do onClick, a gente começa a poder fazer umas doideiras. A gente consegue colocar código JavaScript aqui dentro. Beleza? Então aqui é uma das formas, depois a gente vai organizar e ver todas as formas pelas quais a gente pode inserir JavaScript dentro de uma página, mas essa é uma das formas. Aqui a gente atribuiu um JavaScript dentro de um atributo dessa tag button aqui. O que esse JavaScript faz? É aquele que a gente tinha visto. É o documento, pega o elemento que tem o ID demo que está dentro do documento, portanto só pode ser esse parágrafo aqui, muda o inner HTML para eu estou mudado. Então significa o seguinte, o ser humaninho que clicou vai disparar um evento e aí vai vir para um onClick, certo? O computador faz automaticamente. Então, no momento que o cara clicar, você executa esse JavaScript que altera o resultado da página. Então, no momento que eu clicar no clica vai, o que vai acontecer? Ele vai mudar o conteúdo daquele elemento cujo ID é igual a demo. Então ele vai mudar o que estava escrito lá dentro do parágrafo. Compreendeu? Então esse é um padrão que a gente usa muito. À medida que o cara vai clicando nos botões, nas imagens, e vai mexendo na página, vários JavaScripts, vários scripts vão sendo executados em tempo de execução. Isso que é importante. Bom, mais um exemplo aqui de JavaScript para alterar os valores dos atributos. A gente tem de novo aqui o header, né, o que o JavaScript pode fazer. A gente tem um parágrafo, né, dizendo o seguinte: o JavaScript ele pode alterar o valor dos atributos. Nesse caso, a gente vai mudar a source, a origem, a fonte para essa figura. A gente vai mudar da onde ele vai carregar essa imagem, beleza? Obviamente, a gente pode mudar qualquer atributo, certo?
Então, esse é só um exemplo de te mostrando o que se pode fazer com o JavaScript. Uma das possibilidades é alterar os valores dos atributos. Então, a gente tem 3 elementos nessa página. Nós temos um button. E aí, esse button faz o seguinte. No clique, se o cara clicar, você vai executar o seguinte script. Importante dizer que os scripts eles não podem estar escrito sem as aspas, certo? Você pode usar aspas simples ou até as aspas duplas. As duas funcionam. Mas, como a gente está dentro do HTML, a gente tem que colocar tudo entre as aspas, certo? É da sintaxe dele, senão não funciona. E aí, onClick, qual que é o script que a gente vai executar? Documento, pega o elemento cujo ID é o myImage e a source dele vai mudar para picboolean.gif. E aí, o texto do botão é acender a luz. Depois, segue a imagem, que é exatamente essa imagem que tem o ID igual a myImage. O source começa com boolBoff e o estilo, aí já é detalhe de estilo, né? A largura da figura. Depois a gente tem mais um botão e a diferença é que quando a gente clica nesse botão, a gente vai mudar a imagem para boolBoff, certo? Então, esse botão aqui muda a imagem para boolBon e esse aqui muda para boolBoff. Então vamos clicar. No momento que a gente clicar em acender a luz, ele vai mudar e vai acender a luz. Mágica? Não, né? O que ele fez foi o seguinte. A gente, como eu já expliquei aqui, o que aconteceu, né? Que são criados os botões. E aí, ao clicar no primeiro botão, que é o acender a luz, a fonte, o source da imagem vai mudar para essa figura 2 aqui, que é essa figura que a luz está acesa. Se você clicar no segundo botão, ele volta para apagar. Então essa página é uma página dinâmica. Quando você clica no apagar a luz, ele vai voltar para a figurinha com a luz apagada. Se você clicar no acender a luz, ele vai ligar a luz, certo? Ele vai mudar a figura para o que liga a luz, né? Ele me enganou aí, falando que ele liga a luz. Ele não liga nem apaga a luz, nada. Ele só troca a figura, certo? Então, do ponto de vista do JavaScript, qual que é o mais importante que a gente tem que fixar aqui nesse momento, que nós devemos aprender? É que o JavaScript permite alterar os valores dos atributos. Então, esse atributo source teve o valor alterado. Então, ele pode se referir. Em um momento ele se refere a essa figura aqui onde a lâmpada está apagada, em outro ele se refere à figura em que a lâmpada está acesa. Nós também podemos alterar os atributos de estilo. Nesse caso é meio parecido com o outro, né? Só para deixar fixo que também pode mudar estilo. Nós temos nesse caso o que o JavaScript pode fazer e a gente tem um parágrafo. E aí é o seguinte, criamos esse botão mude aqui. Se o cara clicar, o documento que tiver com ID igual a demo, e aí o estilo dele, .color, vai mudar para verde. Então, o que nós devemos marcar aqui, aprender nesse slide, que é mais importante, é que quando a gente estiver alterando os valores de estilo, a gente pode usar o .style. E aí, depois de você colocar o .style, todo elemento do HTML tem vários valores de style. Aí você pode mudar tudo. Você pode usar o background, você pode mudar o background, pode mudar a borda, pode mudar espaçamento, certo? Basta você colocar o .style e aí depois você coloca qual que é o atributo estético que você vai mudar. Observe que aqui, em momento nenhum, eu declarei valor para o color, mas ele está lá, escondido dentro de todo o elemento HTML, certo? Então, mesmo que você não tenha explicitamente salvado algum valor estético naquele atributo estético, esses atributos de estética, quem mexe com eles são o CSS, mesmo que a gente não tenha salvo algum valor anteriormente, ele vai estar lá salvo dentro do objeto, certo? Então é por isso que a gente pode mudar para verde. Beleza. Então no momento que eu clico aqui, ele muda a cor do meu parágrafo. Então todos esses exemplos são os exercícios que você pode construir, certo? Eu vou mostrar ali no último slide uma página para você praticar
com esses exemplos. Então agora vamos estudar uma categorização das formas que a gente pode adicionar ao JavaScript. Vamos passar rapidamente, né? A gente pode colocar dentro da tag atribuindo um script para um atributo, nessa história de onClick. Tem outras possibilidades, onFocus, onBlur, que é quando o cara retira o mouse de um elemento. E a gente vai estudando esses exemplos na prática. Então essa é uma possibilidade. A gente pode atribuir um script para um atributo. Lembrando sempre que o script tem que estar entre aspas duplas, senão não funciona. A gente pode colocar o script separadamente dentro do body ou do head, abrindo a tag script, fechando com /script, certo? A gente pode baixar scripts prontos na internet, a gente pode utilizar os que já estão prontos. E aí a gente pode usar o source aqui também. E o que é mais comum no desenvolvimento de aplicações, na realidade, é que a gente cria um arquivo externo, onde a gente salva todos os scripts que fazem sentido para aquela página. E aí, na hora que a gente vai colocar o script, inserir ele dentro da página, a gente vai usar um source, só que o source não vai começar com HTTPS, que é da internet, e sim com o nome do arquivo onde você salvou os scripts, sendo que ele vai sempre terminar com esse .js, que é a extensão do arquivo. Bom, ele tem vantagens, acaba sendo a melhor ideia, né? Quando a gente está trabalhando numa empresa, não para intuitos pedagógicos, a gente acaba não usando muito essa ideia aí. Mas quando a gente estiver fazendo exemplos de páginas maiores, vai ser uma boa ideia separar sim. Porque quando a gente separa, fica melhor a organização. E o melhor padrão é que você tem um arquivo para HTML, um para CSS e outro para JavaScript. Além disso, você pode reutilizar os seus arquivos. Então você cria um arquivo de script e você pode reutilizar ele em várias páginas diferentes, certo? Bom, o último conceito que a gente vê aqui é como exibir conteúdo no JavaScript. Também é outra categorização, né? A gente está reunindo vários jeitos de fazer a mesma coisa. Primeiro, que a gente já fez bastante na aula de hoje, que é o innerHTML. A gente vai lá e atribui um valor dentro desse atributo innerHTML. Segundo, usando essa é uma, como eu posso dizer, ela é um método de um objeto mestre. É um método mestre de um objeto mestre. O que significa mestre? Significa que é um método muito básico e que está acima dos outros. O document, como eu já te disse, é a página que a gente está trabalhando. Ele tem uma função primitiva, que é o write. Ele tem outras funções também. Essa é uma das funções mais básicas que surgiram lá no document. E aí é possível que você escreva coisas depois do fim da página, certo? Dinamicamente. Então, imagina assim, você construiu um HTML, estruturou ele bonitinho, aí vem um monte de script escrevendo write. Imagina o caos que isso gera. Então, essa é uma ideia deprecada aí na programação. Quem inventou esse devia ser preso. Não é muito usado esse write. Só estou dizendo para você, mais como um aviso. Porque às vezes você vai estudar independentemente ou descobre isso e começa a usar. Mas não é uma boa ideia. Pode dar vários bugs. Além dessa ideia que eu já te falei que é muito estranho o seu HTML ir criando vida ali, certo? Não é assim que a gente deseja planejar as nossas páginas, certo? Se você quer que informações sejam escondidas, dependendo do fluxo da aplicação, dependendo do usuário, isso é possível. Você pode criar um atributo, tem um atributo que esconde os seus elementos HTML, mas eles têm que estar no seu HTML, eles não podem surgir e desaparecer dinamicamente, porque depois ninguém consegue fazer um rastreamento da página. Além dos bugs, o write causa bug, faz coisas que foram montadas e exibidas na página desaparecer toda vez que você manda um write, porque ele vai se referenciar ao HTML original, que é isso que eu estou te falando, que tem que ser mais completinho, e aí ele vai sumir. Tudo que
todos os pop-ups, todos os detalhes que você colocou depois do write, porque ele volta para o documento HTML original e começa a escrever a partir dele. Então tudo isso aqui, ele está escrevendo um mais um, que no caso vai ser 2. Nesse caso aqui ele procura o elemento demo e muda para 2, esse é o bonitinho e esse aqui é o feinho. Ele vai escrever 2 no fim da sua página do HTML. Serve para teste, certo? Mas para sua página na prática você tem que evitar o máximo essa função write. A gente pode abrir uma janela alert. Nesse caso, o objeto que a gente está chamando não é mais o document, a gente está chamando no window. Você vai ver que tem alguns elementos, algumas entidades assim, astrais das nossas páginas que a gente vai acabar utilizando com a prática. Uma delas é o document, a outra é o window. O window é um objetão, também um objeto fundamental, assim como o document, só que ele se refere à página que o cara está navegando, certo? Então ele não se refere ao HTML, certo? E ao CSS, mas sim à entidade lá do sistema operacional pela qual a sua página está rodando, entendeu? E aí você pode escrever uma mensagenzinha de erro. Te aconselho a testar o alert e ver como é que ele funciona. E aí a última possibilidade que a gente vai ver é usando o log do console. O que é o log do console? O log do console é o lugar onde são salvos as mensagens que são invisíveis para o usuário, ele não enxerga, mas para o desenvolvedor ele pode acessar esse log e utilizar esse log para fazer teste de massa, para debugar, para recolher esses logs e verificar o que está dando bug nas páginas dos usuários, certo? Então, essa estratégia de mostrar conteúdo no log ela é muito importante para o programador, principalmente na parte de testar e descobrir bugs da sua página. Então, esse aqui é um exemplo. Eu te ofereço, já vou mostrar aqui, eu te ofereço o código que você pode copiar e colar. E aí você vai cola dentro desse link aqui, e aí você pode praticar esse exemplo aqui. Então, esse aqui é um modo para você ativar o debug. Para você ver como é que funciona esse negócio de escrever direto no log, e ele é vantajoso porque você não vai escrever mensagem para o usuário. Imagina o cara tá navegando na sua página e começa a surgir umas mensagens, objeto indefinido, erro de memória. Seria assustador, né? Então a gente não quer usar o write, a gente não quer usar o inner HTML, nem mesmo o alert. Nós não queremos que o usuário veja os bugs. Essas mensagens, esses erros, eles são importantes só para o desenvolvedor. Então a melhor solução para isso é escrever no console. Para escrever no console mais uma entidade, viu? A gente já viu o document, o window e o console. O console é esse console que você está vendo aqui embaixo, né? E aí a gente vai escrever na mensagem de log 5 mais 6. Para você testar, você vai ter que copiar isso aqui dentro do W3 Schools, que é o lugar que eu estou usando, mas você pode usar a sua ideia preferida, desde que ela esteja configurada, que você estiver utilizando aí para desenvolvimento. Tem várias na internet também. E aí, para você testar, vai ser o seguinte: você vai apertar F12, você vai executar essa página aqui. Lá tem um botãozinho Run, lá dentro dessa janela. Eu vou falar especificamente para o W3 Schools, porque é o que eu estou utilizando. Tá vendo? Tem esse botãozinho aqui de Run. Inclusive, eu tenho até esse exemplo aqui. Vou fazer para você ver, mas é para você fazer também. Na hora que você coloca o Run, não mostra nada, né? Mas se você apertar F12, mudar para o console, às vezes ele não está no console, e apertar Run de novo, ele vai mostrar essa mensagenzinha de erro aqui no console, tá vendo? Então serve para a gente testar as páginas, beleza? Então pratique esse exemplo aí, é bem divertido. Pessoal, por hoje é só. Nos vemos em breve. Até logo.